A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Na mesa de edição está Felipe Parra. Hoje vocês ouvirão uma rádio-revista. Os alunos do curso de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo fizeram uma série de programas. Cada uma é uma revista separada e iremos ouvir uma hoje. Espero que gostem. Não vai ter aquela introduçãozinha? Começa agora a revista Futebol Stars. Olá a todos, estamos dando início ao episódio de hoje da nossa revista sonora. Ajeite sua postura, se acerte na cadeira, firme o cotovelo no busão ou no metrô, que hoje discutiremos preconceitos no futebol. Vamos abordar algumas histórias e acontecimentos recentes que ilustram as batalhas contra estigmas ainda presentes no esporte. Nossa equipe falará sobre preconceitos que ocorrem contra negros, muçulmanos e mulheres. Eu sou André Martins E eu sou Pedro Vitório. e seremos a sua companhia neste programa. Vamos lá? Vivemos em um mundo marcado por preconceitos enraizados, e esses preconceitos são muitas vezes reproduzidos nos estádios de futebol. Na Europa, o problema é trazido para as arquibancadas e ecoa nos gramados. Para abrir a revista, o artigo de opinião de autoria de Henrique Voto trata de um caso recente e emblemático. Vamos ouvir. No dia 25 de novembro, na Itália, o atleta Mario Balotelli do Brescia foi vítima de um ataque racista do presidente do próprio clube, Massimo Cellino. A declaração, abre aspas, o que posso dizer? Ele é negro, está trabalhando para clarear. Fecha aspas. Em uma sociedade ideal, esse tipo de comentário público seria seguido de uma prisão em flagrante. Porém, estamos falando de 2019, de um mundo cada vez mais receptivo a concepções fascistas, supremacistas e intolerantes. E na Itália, isso é amplificado. Por lá, as manifestações preconceituosas nos estádios crescem a todo vapor, e a impunidade nunca correu tão solta. A Federação Italiana de Futebol praticamente grita aos ventos: sejam trogloditas à vontade! Já são 4 casos de racismo na liga só nesse ano, e as punições são tão inócuas quanto o interesse das instituições em restringir essas práticas. Multas em dinheiro e jogos com portões fechados, sob o braço de uma campanha de fachada pela igualdade, não vão resolver o problema. O alvo da vez não poderia ser outro: Mario Balotelli, o injustiçado jogador que não teve um dia de descanso em toda a sua carreira. No começo da sua jornada no futebol, quando jogava na Inter de Milão, o atacante sofreu inúmeros ataques racistas, e a poeira não baixou mesmo depois dele se transformar no craque da seleção. Agora, de volta à terra natal, Balotelli não resistiu calado ao coro criminoso da torcida do Hellas Verona, em partida disputada no dia 5 de novembro. Ele deu um bico em direção às arquibancadas e teve de ser convencido a permanecer em campo. Depois, brilhou e fez um golaço. Mas o que importa para o presidente do clube é que ele se embranqueça. Enquanto os clubes e os atletas se omitem, a federação não quer punir de verdade. No fim, assim ficamos, de mãos atadas. O que cabe a nós, como torcedores, é não se acostumar e não reagir com indiferença a casos como esse. Mas a Itália tem um histórico de muito racismo mesmo. Sim. Isso não significa que o país esteja isolado dos anseios mundiais pelo combate ao racismo. Esse tipo de coisa tem que ser inaceitável e a punição deve ser cobrada de todos os órgãos, principalmente da UEFA, tão orgulhosa de suas campanhas contra o racismo. Mas será que ela também se orgulha de abrigar competições com tantos casos terríveis de preconceito? Acho que não. Henrique Voto está aqui do nosso lado para comentar sobre o seu artigo. Bom dia, Henrique. Bom dia, Vitório. Bom dia, André. Bom dia. Então, o meu artigo ele foi motivado pela indignação, né? Porque a gente vê essas situações se espalhando, repercutindo pelo mundo, e a gente tem uma sensação que é quase assim melancólica, né? De impotência. A gente não sabe o que fazer diante delas, a não ser se manifestar contra. E acho que tudo isso também é motivado pelo fato de que as instituições não estão funcionando para combater essas coisas.
Essa declaração do presidente do Brescia era digna de, no mínimo, expulsar esse presidente das atividades esportivas. E alguém tem que agir. A Federação Italiana, a UEFA ou a ONU, que seja, alguém tem que agir para coibir essas coisas. E, no fim, a gente sabe que quem vai ser prejudicado não vai ser o presidente, vai ser o próprio Balotelli, que já tem uma carreira completamente marcada pelo preconceito e vai ter que procurar outro clube para jogar no futuro próximo. Você está ouvindo Universidade 93.7. O programa de hoje é uma rádio-revista. Uma proposta diferente para os nossos alunos experimentarem em podcasts. Na sequência, a Europa continua como palco. O atacante Tyson, que defende o clube ucraniano Shakhtar Donetsk e que jogou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção brasileira, foi vítima de um ataque racista. E esse episódio deu e continua dando o que falar dentro e fora das quatro linhas. O Ender Starts traçou o perfil do jogador Tyson e veio apresentar pra gente. Durante o maior clássico da Ucrânia, os brasileiros Tyson e Dentinho, do Shakhtar Donetsk, foram alvos de insultos racistas de torcedores do Dinamo de Kiev. Tyson, que é ex-atacante do Inter, não conseguiu se conter e reagiu aos insultos. O árbitro Mykola Balakin paralisou o jogo, esperando que os cânticos racistas acabassem nas arquibancadas. Mas, ao retornar à partida, expulsou Tyson por sua reação às agressões. O jogador deixou o campo chorando e o duelo seguiu normalmente até o apito final decretar a vitória do Shakhtar. Tyson Barcelos Freda, ou só Tyson, como ele é conhecido no futebol, nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele teve uma infância bastante carente, mas sempre marcada pela persistência e determinação. Foi em um clube nomeado com uma das palavras da bandeira nacional, o Progresso Futebol Clube, que o jogador deu os seus primeiros passos até defender justamente as cores do Brasil na Copa do Mundo de 2018. E olha só que curioso, ele foi batizado em homenagem a um pugilista, Mike Tyson. Mas na infância e parte da adolescência, o jogador não tinha um físico condizente ao do atleta americano. Pelo contrário, Tyson era bastante magro. E isso era um reflexo da falta de recursos da família. Com mais de 10 irmãos, o jogador esperava a mãe, que era empregada doméstica, pegar sopa em uma fila de igreja para alimentar toda a família. Inclusive, ele foi rejeitado em um teste do Internacional justamente pelo porte físico franzino. Nessa época, ele ainda jogava no Progresso e foi destaque no campeonato estadual juvenil. Pouco tempo depois, em um amistoso contra o Inter, ele fez 3 gols e despertou o interesse do clube, que logo quis contratar Tyson. Foi aí que iniciou a trajetória do jogador em grandes times. Em 2010, foi confirmada a venda por 13,4 milhões de reais de Tyson ao futebol da Ucrânia para jogar no Metalist Kharkiv. Tyson permaneceu no clube por aproximadamente 3 anos. E logo no primeiro ano recebeu o prêmio de melhor contratação do futebol ucraniano. No dia 11 de janeiro de 2013, ele acertou com o Shakhtar Donetsk por 15 milhões de euros. E de lá para cá, o jogador construiu uma história bem marcante e de bastante sucesso no futebol. Tyson foi eleito em 2019 o melhor jogador do campeonato ucraniano, poucas semanas depois do episódio de racismo sofrido em campo. Em seu perfil do Instagram, o jogador declarou que as lágrimas no momento do jogo que ocorreu o episódio de racismo foram de indignação, de repúdio e de impotência por não poder fazer nada naquele momento. No post, ele acrescenta, abre aspas, o meu papel é lutar, bater no peito, erguer a cabeça e seguir lutando sempre. Em uma sociedade racista, não basta não ser racista. Precisamos ser antirracistas. Fecha aspas. Você está ouvindo Universidade 93.7. O programa de hoje é uma rádio-revista. Uma proposta diferente para os nossos alunos experimentarem em podcasts.
O Ender, infelizmente, não pôde estar nos estúdios conosco, mas nos mandou uma mensagem importante para contribuir para a reflexão. Ouçam só. Infelizmente, esses casos de racismo no futebol europeu são frequentes, ainda mais com jogadores brasileiros, o que é lamentável, né? Porque mancha o esporte. Bom, eu acho que já passou da hora das entidades responsáveis estabelecerem penas mais duras para punir esses torcedores. Obrigado pela mensagem, Wender. Pegando o gancho, vale ressaltar a importância do posicionamento de atletas e profissionais do futebol em casos como este. Nos últimos meses, um técnico tem levantado a voz para defender a bandeira do combate ao racismo dentro e fora dos campos de futebol. Trata-se de Roger Machado, técnico do Bahia. Quem conta essa história é o nosso repórter Bruno Nossig. O dia era 8 de dezembro. Jogo Fluminense vs Bahia, disputado no estádio do Maracanã. A notícia que rodava nas grandes imprensas: os dois únicos técnicos negros na Série A. Marcão, pelos donos da casa, e Roger, pelo Fluminense, se enfrentariam. À beira do gramado, antes da partida, os dois se encontraram, usando a mesma camisa, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Apesar de rivais, os dois técnicos estavam lado a lado, em uma luta ainda maior. O jogo em si ficou em segundo plano. A mensagem que estava por vir era mais importante. Após a derrota, entre muitas perguntas sobre a partida, Roger Machado foi perguntado por quê da camisa e não hesitou em dar o seu recado à imprensa, à sociedade e a todas as instâncias de poder. Do campo, né, que não deveria chamar atenção, né, e ter uma repercussão grande. Dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica, depois de ter tido uma passagem, né, como protagonistas dentro do campo. Mas para mim essa é a prova, né, que existe o preconceito, porque é algo que chama atenção, né, à medida que a gente tem mais de 50% da população negra, né, e a proporcionalidade que se representa não é igual. No mundo do futebol, que normalmente se ausenta em comentar política, Roger se propôs a analisar e opinar sobre um dos problemas enraizados no Brasil. Para mim, nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado, né? E quando eu respondo para as pessoas dizendo que eu não sofri preconceito diretamente, né, a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma, né, dessa grande causa social que nós temos, porque a responsabilidade é de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado. A verdade é que 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações. Isso passou pelo Brasil colônia, pelo Império, e só mascarou no Brasil República. E a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sair da fase da negação, né? Nós precisamos sair da fase da renegação. Nós negamos. Não fala sobre isso, porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da democracia racial. Negar e silenciar é confirmar o racismo. No final, o treinador que lutou e se posicionou na busca pela igualdade racial em todos os jogos do Campeonato Brasileiro deixou um recado na coletiva. E a minha posição que eu ocupo hoje como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que é preconceito quando eu vou no restaurante só tem eu de negro. Né? Na faculdade que eu fiz, só tinha eu de negro. Né? E isso é a prova para mim. Mas mesmo assim, rapidamente quando a gente fala disso, ainda tentam dizer, não há racismo, tá vendo? Você está aqui. Você é a prova de que ele está aqui. Não, é só a prova de que há racismo, porque eu estou aqui. Os áudios do técnico Roger Machado foram retirados do YouTube da Fox Sports para fins didáticos. Bruno Sig também está aqui do nosso lado e vai acrescentar a discussão. Bom dia, Vitório. Bom dia, Dezão. Bom dia. Muito interessante estar aqui com vocês. O que eu acho que eu posso acrescentar, além do que eu coloquei na minha reportagem, é que não só o Roger está levantando essa bandeira, como o Clube Bahia como um todo levantou
essa bandeira junto à torcida. Então é um clube que antes desse depoimento do Roger que aconteceu no jogo do Fluminense, já tinha levantado a bandeira contra o racismo, contra a homofobia, contra o preconceito no estádio, sempre se manifestando para que a torcida não fizesse esse tipo de manifestação no estádio do Bahia. É um clube que está se tornando cada vez, tentando entrar nesse ganho popular, porque faz um marketing para isso, é o time que tem a camisa mais barata do mercado, é o time que tem o plano do sócio-torcedor mais barato do mercado. Então, eu acho que é cada vez mais importante o clube se manifestar dessa forma, e o Santos é um clube que recentemente teve essa manifestação, mas ao mesmo tempo tem uma manifestação um pouco ambígua, porque ao mesmo tempo que pediu para que racistas e homofóbicos não estejam no estádio, foi um time que abriu as portas para o presidente Jair Bolsonaro, que tem um discurso claramente segregador. Então, eu acho que o Bahia ele acaba sendo um precursor de uma manifestação de clubes que tem que ser cada vez maior. Obrigado aí por me terem no programa. O agradecimento é todo nosso, Bruno. Abraço. Você está ouvindo Universidade 93.7. O programa de hoje é uma rádio-revista. Uma proposta diferente para os nossos alunos experimentarem em podcasts. E depois dessa profunda contribuição de Bruno Nossig, o meu companheiro de mesa, Pedro Vitório, também tem uma história para contar. Ouvidos atentos para a dramatização de uma situação de racismo contra muçulmanos. Se liga. Um pai estava caminhando com um filho numa rua de Berlim. Era um bairro caro que os dois não costumavam frequentar, mas era lá que ficava a loja de camisas e o filho estava louco para comprar uma. O filho apertava o passo para andar no mesmo ritmo que o pai. O pai, carinhoso, deu a mão para ele pegar. Ele só conseguia segurar 3 dedos. Os dois diminuíram o passo. O filho aproveitou para prestar atenção nas coisas novas que surgiam ao redor. Pessoas altas, mais altas que seu pai até. Lojas grandes, com cores bonitas. Uma mulher parou, lambendo um sorvete de uma cor esquisita, mas que parecia ser bom. Será que era melhor que o de chocolate que eles tinham em casa? Ele só pensava na camisa que ia ganhar. Era do time favorito dele, time pro qual ele tinha decidido no mês anterior que ia torcer. E mostrou foto pro pai, pediu de novo e pronto. O pai dele não gostava muito de futebol, mas gostava bastante dele. De repente, o menino deu 2 passos e os dedos do pai escorregaram. Ele tinha parado. Será que era por causa do calor? Não, não parecia. O pai estava muito agitado, nervoso até. Cruzou os braços, cerrou os olhos, ficava olhando sem parar para algum lugar, alguma coisa do outro lado da calçada. O filho, muito curioso, mas um pouco angustiado, olhou na mesma direção e percebeu que o pai olhava uma pessoa. Era um homem muito bem vestido. Segurava a mão de uma mulher e a mulher tinha um bebê no colo. Os 3 pareciam estar em paz. Ele olhou de volta para o pai. O pai cuspiu no chão. E aí o filho se assustou e ficou olhando para o homem sem parar. Devia ter um motivo para isso. Ele devia ter uma doença, ou sei lá. Ele já estava quase sentindo ódio pelo homem também. Mas aí ele passou por uma marquise grande que fazia sombra. O menino viu o rosto do homem. Era o atacante do seu time favorito. Passeava com a família no dia de folga. Ele ficou sem saber o que fazer. Será que aquele atacante tão talentoso era doente? Tudo bem, ele tinha uma aparência meio estranha. A mulher do lado dele usava uma touca na cabeça que juntava com o vestido. Aquilo era esquisito mesmo, mas eles não pareciam doentes. Por quase um instante, o menino pensou em ir até o atacante e perguntar se ele estava bem, porque ele tinha deixado o pai dele nervoso. Mas o homem entrou numa loja e sumiu na multidão. Uns 5 minutos depois, o menino e o pai dele acharam a loja de camisas. Pegaram uma bem bonita que serviu direitinho no menino. Antes de pagar, o vendedor, um velhinho um pouco fedido, perguntou se ele queria colocar número na camisa. E colocou, é claro. Camisa 10, número do atacante. E perguntou também se ele queria um nome nela. Então o menino pensou um pouco e, sem nem saber direito o motivo, disse que não. Agarrou forte a camisa e saiu da loja com o pai. O pai falou pro filho vestir a camisa, mas o filho não quis. Ele estranhou, mas esqueceu logo o assunto. E os dois saíram andando de volta para casa. Agora, Vitória vai nos contar sobre os processos dessa produção. Então, para fazer esse conto, eu procurei algumas histórias sobre preconceito contra jogadores islâmicos e uma primeira percepção que eu tive foi que parecia ser uma coisa mais velada com eles, sabe? E aí eu fiquei pensando nessa situação muito estranha, porque eles são famosos, têm bastante dinheiro, só que eles ainda assim têm a aparência islâmica, sabe? E é a partir da aparência que vai surgir o preconceito.
Então surgiu essa ideia na minha cabeça, sabe? De um pai que já tem toda uma visão, que já se deixou tomar pelo ódio, e um filho que tudo que ele tem é admiração por aquele cara que ele vê jogar no time dele, sabe? E aí, é isso, o conto nasceu. Você está ouvindo Universidade 93.7. O programa de hoje é uma rádio-revista. Uma proposta diferente para os nossos alunos experimentarem em podcasts. Depois de um conto, nada melhor do que uma crônica. Meu companheiro de mesa, André Martins, se inspirou em 2 fotos de uma partida de futebol feminino para escrever sobre as superações do atual momento da modalidade. Desenquadra preconceito. É impressionante o poder de uma imagem, mas não de qualquer uma, daquelas imagens especiais, que te imergem na cena e que quebram barreiras. Daquelas que são emblemáticas, que chegam a arrepiar a espinha. Não é à toa que o ditado crava que essas imagens valem mais que 1000 palavras, tantas vezes até mais. E o esporte tem a capacidade de potencializar os sentimentos e sensações despertados por essas imagens. Ou se tem. Certo dia, deparei-me com uma dessas. Nessas rolagens cada vez mais presentes do nosso cotidiano digital, uma foto, dentre tanto ódio que se encontra na internet, me prendeu a atenção. Na verdade, uma sequência. Vou descrever. Na segunda partida da final do Paulista Feminino, o cenário era arquibancada. O clássico majestoso decidia a competição, e o Corinthians tinha vencido o São Paulo por 1-0 no primeiro jogo, fora de casa. A decisão, portanto, era em pleno Itaquerão. Atenção para um detalhe marcante nessa narrativa. O jogo era com torcida única, e a equipe mandante venceu a partida por 3-0. Mas o espetáculo à parte a que me refiro aconteceu fora de campo. Os tais registros mostram o atacante Cristiane Roseira, do São Paulo e também da seleção, diante da arquibancada infestada por torcedores corintianos, tirando selfies e atendendo ao clamor da torcida do Timão. É isso mesmo, um pontinho tricolor num gigantesco mar preto e branco. Essas imagens recriam um acontecimento que por si só já era único, mas cujo contexto histórico está agora eternamente gravado pelos cliques. Aquela cena é bem ilustrativa das dimensões que o futebol feminino alcançou neste ano, mas não só isso. O outro aspecto importante para o discurso dessas imagens é o caminho trilhado, o preconceito superado. Há alguns anos, é muito possível que essa cena sequer fosse imaginada, mas na verdade ela foi construída, lapidada por todos os agentes, e principalmente as agentes que somaram forças e vozes em prol desta causa. Qual causa? A de tornar o futebol feminino não só visível, como também acessível, valorizado e emancipado. E ainda mais no universo futebolístico, que muitas vezes não só ecoa, como também reforça preconceitos, que é palco de absurdos e de rivalidades, essa cena é uma lufada de alegria e de esperança. O que estamos presenciando neste ano, caro e caro ouvinte, é o processo de ascensão da modalidade, tão desvalorizada e escanteada por anos. E todo esse movimento é resultado de um árduo trabalho que há pouco deixou de engatinhar. Só agora, palavras como reconhecimento, investimento, visibilidade e representatividade estão fazendo parte do dicionário do futebol feminino. E claro, não podemos esquecer do fator público. A final do Paulistão Feminino teve 28.862 torcedores, recorde nacional de público. Além disso, teve mais de 370 mil espectadores na TV FPF e foi televisionada também pelo canal Sport TV, que liderou as transmissões esportivas no horário do jogo. Esse ano ainda foi ano de Copa do Mundo, o que contribuiu em muito para que os holofotes estivessem iluminando a modalidade e contribuindo para tornar essas imagens realidade. 2019 foi de fato um ano excepcional para o futebol feminino ao redor do mundo, e agora que tanto foi superado, é olhar para o passado para projetar o futuro. Quantas barreiras já foram quebradas, mas quantas ainda precisam ser encaradas e enfrentadas? Olhar para frente, como disse. A própria Cristiane, protagonista dessas fotos, já deu um grande passo recentemente. Pediu a namorada em casamento. Ah, como o horizonte fica tão lindo sem preconceito. Então, Vitória, então, ouvintes, essas 2 fotos eu me peguei meio que paralisado vendo elas no Twitter certo dia e acho que simboliza muito bem o que eu quis repassar na crônica. Como eu sabia que eu ia encerrar o programa, eu tentei dar um ar mais leve, assim, então eu procurei, através do significado dessas imagens, transmitir um pouco da superação e do momento que o futebol feminino está atravessando
de superar muitos estigmas, de conseguir toda uma transformação e ser tratado realmente como um esporte, digamos assim, tanto pela mídia como pelo mercado, digamos assim, patrocinadores e pelo público. O público recorde de 28.862. Na final, no segundo jogo da final do Paulista Feminino, que foi o maior público numa competição de futebol feminino no Brasil, é um marco muito gritante em relação à representatividade e a essa mudança que eu estou falando, da mentalidade e de como o futebol feminino é tratado. Então, para superar, e o futebol feminino é uma constante superação de preconceitos e de barreiras, e para a gente chegar nesse estado, é uma contribuição de muitos fatores, em campo e extra-campo também, que estão confluindo para a gente chegar nesse resultado, que ainda é muito aquém do que a gente espera e do que a gente quer chegar, mas que demonstra e revela todo um processo que está em construção e está em cada vez maior ascensão, e que é o que a gente, todo mundo que está envolvido no futebol, seja em campo, nos bastidores ou atrás da televisão, nos estádios, quer ver que é o futebol feminino valorizado e tendo cada vez mais prestígio. É isso. Obrigado pela sua contribuição. Por hoje é só. A revista Futebol Stars encerra aqui sua primeira e última edição. Esperamos que vocês tenham gostado da revista e que tenhamos acrescentado algo sobre essa triste realidade e preconceitos que precisa ser arduamente combatida. O programa foi produzido por Bruno Nossig, Henrique Voto e Wender The Starless. E por nós, seus locutores, André Martins e Pedro Vitório. Muito obrigado por terem ficado conosco até o final. Tchau, ouvintes. Que bacana! Discutir ideias no rádio sempre é bom. Assim, eis mais um programa interessante feito pelos alunos do jornalismo da USP. Ficamos por aqui. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio. A edição final deste programa foi feita por Felipe Parra. O professor responsável pela disciplina é o professor Dr. Luiz Fernando Santoro. O professor ministrante é o professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio, pós-doutorando do CTR-ECA USP, Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O monitor do Programa de Aperfeiçoamento e Ensino é o professor mestre Felipe Parra, doutorando do PPG-Com-ECA USP, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A coordenação geral dos programas Universidade 93.7 é do professor Dr. Luciano Maluli. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e por prestigiar nossos alunos. Até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.